Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Está começando aqui mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. Eu peço a você que ainda não é inscrito, que desde já se inscreva nesse canal, dê o seu like e ative o sino de notificações. Hoje, dia 8 de novembro, domingo, eu gostaria de trazer uma palavra preciosa de Deus para o seu coração. Esta palavra se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, apenas os versículos 10 até o versículo de número, o versos 10 até o verso 20. Esse texto diz o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema: batalha espiritual. E nós vamos extrair algumas verdades aqui desta passagem acerca dessa batalha espiritual, aqui no livro de Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 20. É importante que você entenda que o apóstolo Paulo ele já tinha tratado nos versículos anteriores sobre a relação entre filhos e pais, quando ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois tudo isso é justo. Ali no capítulo 6, dos versos de 1 até o 4, ele trata com a relação entre pais e filhos, dizendo aos filhos que deveriam obedecer e honrar os pais, e que os pais não deveriam provocar os filhos a ira, mas criar na admoestação do Senhor. Nos capítulos 6 ainda, dos versos 5 até o verso 9, ele vai tratar então da relação entre o marido, entre os servos e os senhores, quando ele diz: contra vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, contra vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Ele já tinha tratado também sobre a relação entre marido e mulher, quando ele diz no verso 22 do capítulo 5 para as mulheres serem submissas aos seus maridos, e quando ele diz para os maridos amar a vossa mulher, quando Cristo amou a igreja. Mas agora, ele vai tratar da relação da igreja ou dos cristãos em relação às forças espirituais, aos seres espirituais, aos demônios. Então agora o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a armadura de Deus.
A título de introdução, eu gostaria de dizer para você que a nossa luta, a nossa batalha, ela é contínua, ela é árdua, ela é intensa, ela é mortal. E ela se trava todos os dias no campo da nossa mente e no campo do nosso coração. E o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, dito isso, gostaria de extrair algumas verdades com você dentro dessa passagem. A primeira é que o nosso inimigo ele é organizado. Observe o verso de número 12. Contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Existe uma hierarquia, existe uma ordem, uma organização no reino maligno, no reino espiritual, entre os demônios, entre os nossos inimigos. E como você pode perceber, ele nos dá aqui uma hierarquia ou categorias de potestades, principados, dominadores do mundo, forças espirituais da maldade. O nosso inimigo é organizado, o nosso inimigo é articulado. Ele não trabalha de forma desordenada, mas ele trabalha organizadamente, articuladamente. Nosso inimigo ele é organizado e ele não trabalha sozinho. Diz o texto que contra os principados, potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais da maldade. Ele trabalha cercado de demônios ou de espíritos malignos, de anjos caídos, que o auxiliam e que o ajudam na sua empreitada ou no seu propósito de destruir ou de acabar ou de ir contra a igreja, contra os cristãos, contra nós. Mas em segundo lugar, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Observe como ele diz aqui no verso de número 13, que portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de tendo vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. O diabo, o demônio, o Satanás, Leviatã, Abaddon, Apolion, o enganador, o ladrão, o valente, ele não pode ser subestimado, ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser feito pouco caso dele, porque ele age, ele atua, ele trabalha dia e noite, ele não se cansa, ele não tira férias, ele não desiste de poder perseguir as pessoas, de poder destruir as pessoas, de poder atacar as pessoas, de poder acabar com a vida das pessoas. Ele é perseverante e ele é sutil. E aqui o texto diz sobre revestidas a armadura de Deus para poder resistir contra as ciladas do inimigo. E a palavra ciladas aí vem do grego metodeia, que significa métodos. Então, esse nosso inimigo ele não pode ser menosprezado, ele não pode ser, de certa forma, ser feito pouco caso dele, ele não pode ser subestimado, porque ele é sutil e ele lança ciladas, ele prepara artimanhas, prepara armadilhas, ele não se cansa. Mas em terceiro e último lugar, como podemos enfrentar essa luta? Primeiro, precisamos tomar a armadura de Deus. Observe o verso 10 quando ele diz, o 11, revestível de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Aqui nos versos de número 13 até o verso de número 17, ele vai fazer a descrição desta armadura. E o apóstolo Paulo fala, não para tomar parte dessa armadura, não para tomar a maior parte da armadura, mas toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, de toda a proteção de Deus, de todo o revestimento de poder de Deus, de todo o revestimento da proteção de Deus, para que nós possamos enfrentar este inimigo, para que nós possamos combater este inimigo, para que nós possamos lutar e vencer este nosso inimigo. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, da proteção de Deus, do poder de Deus. Precisamos de toda a armadura de Deus.
mas também precisamos vigiar e acautelar. Observe o que ele fala aqui no verso de número agora 18, quando ele diz: com toda oração e súplica, orando de todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala aqui no verso de número 13, para permanecer inabaláveis. Curioso que após uma vitória avassaladora, uma vitória, né, depois de uma luta, depois de uma batalha, depois de uma guerra, é normal que o lado vencedor arreie as armas e abaixe a sua guarda. E nós nunca somos tão frágeis, ou nunca somos tão indefesos como nós abaixamos a nossa guarda e arriamos as nossas armas. Porque é nessa hora que o inimigo se aproveita dessa brecha para nos lançar um ataque frontal e mortal e nos levar ao chão. Então o apóstolo Paulo fala para, após nós tomarmos essa armadura, nós permanecermos firmes, inabaláveis, permanecermos em oração, em vigilância e em súplica, porque o inimigo não se cansa, ele não desiste e ele não pode ser subestimado. Mas eu tenho uma palavra poderosa para você nessa noite. É que Jesus é a nossa vitória, Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder, Ele é a nossa proteção, nosso protetor, Ele nos reveste, Ele nos enche, Ele nos blinda, Ele nos capacita, Ele nos dá o poder do seu Espírito, e Ele nos dá meios e força e graça para nós competirmos, nós batalharmos, nós lutarmos essa batalha e nós nos sairmos vitoriosos. E hoje Ele é poderoso para poder revestir você da sua armadura. Ele é poderoso para revestir você da graça de Deus. Ele é poderoso para revestir você do poder do Espírito Santo. E Ele é poderoso para capacitar você para vencer essa batalha nesta noite. Então, essa foi a palavra que Deus trouxe aí ao meu coração. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, não podemos subestimar os nossos inimigos, precisamos continuar em vigilância, porque o nosso inimigo, nas palavras do apóstolo Pedro, anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Eu quero orar por você nessa noite. Ó Deus de toda graça e de toda glória, eu te peço que o Senhor possa revestir todos que puderam ter o privilégio de ouvir essa reflexão da tua armadura e capacitá-los para que eles possam combater o nosso inimigo e possam vencê-lo no poder do Espírito Santo, na tua graça e na tua armadura. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos. Peço a você que se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações. Deixe também na descrição do vídeo o seu comentário. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.